لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Conforme prometido, nós íamos iniciar a nossa conversa de hoje. Não perca a esperança, esse é o tema e o título da nossa conversa de hoje. Nós falamos que iríamos iniciar às 7 da noite. Então já são 7 horas. Vamos aguardar um pouco para os nossos irmãos entrarem aqui online para poder escutar a conversa e darmos início a esta conversa. محمد ليمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟ كله تمام؟ شيخنا الفاضل محمد أبدوني، السلام عليكم. Aguardar mais um pouco para os nossos irmãos participantes entrarem, para que a gente possa dar início. Já são 7 horas. São 7 horas. حفظكم الله يا محمد. ما شاء الله. كيف أهل البلد وقاسة؟ tudo bem por aí؟ خير على خير يا رب. لا إله إلا الله. Aguardar mais um pouco os nossos irmãos entrarem, para que a gente possa dar início. السلام عليكم يا أخي نضال، كيف حالكم؟ كله تمام؟ الله يرضى عليكم. Bom, aproveitar aqui a dizer que na última aula nossa eu tinha um copo d'água desse lado, eu segurei. Hoje eu estou com um copo de chá, eu segurei no copo e bebi a água, e um dos meus amigos, ele veio conversar comigo e disse: como é que eu tomo água com a mão esquerda e ainda falo Bismillah? Eu falei que não, eu segurei com a mão direita, e realmente minha mão direita, meu lado direito está aqui. E eu falei para ele que eu nunca uso relógio na mão esquerda, então é impossível que fosse a mão esquerda. Então realmente esta é a minha mão direita, para quem está desse lado, essa é a minha mão direita, e eu peguei o copo realmente com a mão direita, né? Então, para provar isso novamente, está aqui o copo, foi desta maneira que eu peguei, né? A xícara está aqui, né, hoje, e foi com essa mão. Então isso para deixar claro para os ouvintes, porque às vezes fica parecendo que a gente está usando a mão esquerda enquanto estamos do outro lado da câmera, mas na verdade foi a mão direita que eu usei. Bom, já são 7 horas, então vamos dar o início à nossa conversa de hoje. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Não perca esperanças. Esse é o nosso tema para hoje, é a nossa conversa de hoje. Nós não perdemos esperança. Antes de nós entrarmos nesse assunto, não perca a esperança, aproveitar aqui, avisar que nós estamos no primeiro dia do mês de Sha'ban, na segunda noite, no caso, primeiro dia e segunda noite do mês de Sha'ban, um mês antecedente ao mês de Ramadã. Ramadã falta exatamente um mês a partir de hoje para, subhanallah, brilhar as nossas casas. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que abra as portas da sua misericórdia, acabe com esta doença, acabe com essas dificuldades, para que a gente possa receber esse mês de Ramadã e para que esse mês de Ramadã possa entrar nas nossas casas. E o nosso tema de hoje que nós temos aqui é: não perca esperanças. Não perca esperanças. Caros e respeitosos irmãos, digníssimos pais, queridas mães, Wallahi Rabbil Kaaba, juro por Allah, estamos nós a passar por dificuldades. Mas assim como nós passamos por dificuldades, várias pessoas passaram, e antes de nós também, muitos passaram por dificuldades. Então eu pretendo também neste vídeo de hoje tentar ser sucinto e direto, e em pouco tempo chegar ao objetivo principal desta conversa, que é: não perdemos esperanças na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Para que a gente possa entender isso, iremos começar aqui com as seguintes palavras poéticas que dizem assim:
لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض. O que isso quer dizer? Para tudo e para todos há um substituto. Para tudo e para todos há um substituto. Ser humano às vezes perde um celular, ser humano às vezes perde uma caneta, ser humano às vezes perde um anel, ser humano às vezes perde uma casa, ser humano às vezes perde um carro. Mas para tudo isto há um substituto. Ele consegue substituir. Ele consegue trazer algo que possa substituir aquilo. وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عَوَضٍ. Mas quando este indivíduo perde Allah, tabarak wa ta'ala, quando ele perde Allah do seu coração, quando Allah sai da sua vida, وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عَوَضٍ. Ninguém pode substituir o lugar de Allah dentro do coração dele. Ninguém pode substituir. Allah Rabbul Izzat wal Jalal é insubstituível no coração de qualquer ser humano. Então, primeira coisa, no meio de toda esta turbulência e de toda a situação que nós estamos a viver é: não perca Allah. Não perca Allah e nem faça com que Allah venha te abandonar. Não abandone Allah e nem faça com que Allah venha te abandonar também. Este é o primeiro ponto. Então, لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض. Para tudo há um substituto, menos para Allah. Segundo ponto, um outro poeta, ele traz as seguintes palavras que elas servem exatamente para nós nesses dias, para que a gente não possa perder a esperança. Ele diz assim: La tajza', não reclame, não grite, não zangue, não xingue, não use palavras obscenas contra Allah no momento em que as dificuldades aparecerem na vida. Não reclame. Por quê? فَإِنَّكَ, você desfrutou de vários anos de facilidade, vários anos de, abertura, de boa situação vinda da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, لا تجزع إذا عاصرت يوما فقد أيسرت في زمن طويل. Se desfrutou por muito tempo. E depois ele diz: ولا تظنن بربك ظن سوء. Nunca pense mal acerca do seu Allah. Nunca pense negativo acerca do seu Allah. Não podemos pensar negativo acerca de Allah. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن ربك أولى بالجميل. Não pense negativo acerca do seu Allah. Por quê? فإن ربك أولى بالجميل. Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece os melhores pensamentos vindo da nossa parte. Não é porque hoje nós estamos a enfrentar uma situação negativa que nós temos que pensar mal acerca de Allah, que nós temos que xingar Allah, que nós temos que reclamar com Allah. Mas oh Allah, por quê? Mas oh Allah, por que eu? Oh Allah, por que minha família? Não. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن ربك أولى بالجميل. Allah é quem merece os melhores pensamentos vindo da nossa parte. E depois ele diz assim, o poeta diz: والعقب, a dificuldade, ela não é eterna. A dificuldade, ela não é eterna. Ela é temporária. Um dia ela está aí, mas depois ela acaba. Ela é temporária. E não devemos pensar mal de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que ter melhores pensamentos vindo da nossa parte para Allah Rabbul Izzat wal Jalal. وَقَوْلَ اللَّهِ أَصْدَقُ كُلَّ قِيلٍ. E depois ele diz: as palavras de Allah são as mais verídicas que podem existir entre o céu e a terra. Palavras de Allah são verídicas. E se Allah tabarak wa ta'ala diz no Coran que inna ma'al usri yusra, depois de uma dificuldade Allah trará uma facilidade, então وَقَوْلَ اللَّهِ أَصْدَقُ كُلَّ قِيلٍ são palavras verídicas de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele finaliza dizendo, é longo, a gente não vai falar todo ele, porque eu pretendo trazer uma história aqui, e que essa história serve para nós entendermos o quão é importante nós não perdermos esperança. E depois ele diz assim: فَلَوْ أَنَّ الْأُقُولَ تَسُوقُ رِزْقًا لَكَانَ الْمَالُ عِنْدَ ذَوِي الْأُقُولِ.
Se fosse pela inteligência, palavras lindas deste poeta, فَلَوْ أَنَّ الْأُقُولَ تَسُوقُ الرِّزْقًا لَكَانَ الْمَالُ عِنْدَ الزَّوِي الْأُقُولِ. Se fosse pela inteligência que as pessoas tornavam-se ricas, فَكَانَ الْمَالُ عِنْدَ الزَّوِي الْأُقُولِ, todo inteligente seria rico, mas não é o que a gente vê. E dando caros e respeitosos irmãos, digníssimos pais, queridas irmãs e amigos e ouvintes, o importante aqui é nós termos algo dentro de nós. Não reclamar com Allah, não xingar Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala traz exemplo claro sobre isto no Coran. Wa Ayyuba idh nada rabbah. Quando Ayyub alayhi salatu wassalam, quem é Ayyub? Ayyub é conhecido como Jó em português, porém profeta Ayyub. Quando o profeta Ayyub foi afligido e foi afetado com a maior dificuldade do mundo, Wallahi Rabbil Kaaba, nós estamos a viver dias de turbulências, mas vamos ver Ayyub alayhi salatu wassalam, qual não foi a turbulência, qual não foi a situação que ele enfrentou na vida. Wallah, quando a gente pensa neste homem, lágrimas caem dos nossos olhos. Subhanallah, Ayyub, profeta Ayyub, Allah abençoou ele, Allah abençoou Ayyub com dinheiro. O profeta Ayyub era rico, muito rico. Tinha dinheiro, tinha pomares, tinha serventes ao seu favor. Vários serventes para o servirem. Ayyub alayhi salatu wassalam, 14 filhos, entre homens e mulheres. Ayyub alayhi salatu wassalam tinha uma esposa virtuosa. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam diz: dentre aquilo que completa a vida de um homem é ter uma esposa virtuosa. Então, Ayyub alayhi salatu wassalam tinha tudo isso que nós já ouvimos, juntamente com isso, uma esposa virtuosa. Subhana Rabbi al-A'la. Ayyub alayhi salatu wassalam, desfrutando de todas essas dádivas de Allah. Acima disso, Allah havia agraciado Ayyub alayhi salatu wassalam com a oportunidade de estar constantemente na recordação de Allah e na obediência de Allah. Esta é uma dádiva. O fato da pessoa ser amigo de Allah, estar com Allah, lembrar-se de Allah, fazer o seu salat, esta é uma grande dádiva. Ayyub alayhi salatu wassalam, Allah concedeu tudo isso. Quando, pouco a pouco, Allah subhanahu wa ta'ala começou a testar este homem. Sendo o profeta de Allah, tendo tudo isto, Allah começou a testar ele. O que Allah subhanahu wa ta'ala tirou de Ayyub? Ayyub alayhi salatu wassalam foi testado por Allah durante 18 anos. 18 anos. Ayyub alayhi salatu wassalam é testado por Allah Rabbul Izzat wal Jalal. 18. Não estamos a falar de um mês, não estamos a falar de 2 meses, não estamos a falar de um ano. Estamos a falar de 18 anos. 18 anos acamado. 18 anos Ayyub alayhi salatu wassalam está a passar por dificuldades. Subhanallah. Durante esses 18 anos, dia após dia, ou diríamos mês após mês, Ayyub alayhi salatu wassalam começou a definhar. Ayyub alayhi salatu wassalam começou a perder a sua riqueza. Ayyub alayhi salatu wassalam começou a perder os seus bens. Ayyub alayhi salatu wassalam começou a perder aquilo que é de mais valor para todos nós aqui, seus filhos. Caros respeitosos irmãos e irmãs, imaginem um pai e uma mãe verem 14 filhos falecendo à sua frente. 14, um após outro. O nosso ciclo de vida mundano qual é? É que nós desejamos e gostamos que a gente sirva aos nossos pais até a última respiração deles, não que a gente vá antes deles. Ayyub alayhi salatu wassalam perdeu o primeiro filho, ele a ver com os seus próprios olhos. Segundo filho, terceiro filho, quarto filho,
quinto filho, sexto filho, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º. 14 filhos de Ayub alayhi salatu wassalam faleceram e ele ainda vivo. Ayub alayhi salatu wassalam perdeu os seus amigos devido à doença que o afetou, porque esta doença não era fácil também. Era uma doença em que as pessoas afastavam-se dele e as pessoas tinham medo de pegar esta mesma doença. Então, afastaram-se dele, perdeu os seus amigos. Ayub alayhi salatu wassalam perdeu, o profeta Ayub, Jó, perdeu seus amigos, perdeu seus familiares, começaram a afastar-se dele. Os seus serventes, aqueles que o serviam, também começaram a abandonar Ayub alayhi salatu wassalam. Abandonaram ele. Ayub alayhi salatu wassalam está lá sozinho, somente com a sua esposa. Sua esposa, conforme a gente viu, era virtuosa. E é aqui onde a gente diz: caras e respeitosas mães e irmãs, por mais que a dificuldade bata a nossa porta, por mais que a pobreza bata a nossa porta, seja firme com seu Allah, juntamente com seu marido e sua família. Não os abandone. Vejamos aqui, esposa de Ayub alayhi salatu wassalam, ela começou a trabalhar nas casas para poder trazer comida para o seu marido que estava a definhar e acabar na cama. Ela começou a trabalhar. Ela ia para a casa de certas pessoas. E aqui estamos a falar da mulher de um profeta. Ia para a casa de certas pessoas, fazia trabalhos domésticos, ganhava alguma coisa, através do qual ela conseguia trazer comida para o seu marido. Nisso, subhana rabbi al-ala, as pessoas, quando viram que a doença de Ayub estava a piorar, e quando as pessoas começaram a abandonar Ayub, também decidiram não dar mais trabalho à sua esposa, com medo de pegarem essa doença de Ayub alayhi salatu wassalam, do profeta Jó. Nisso, ela não tinha mais onde trabalhar. Não tinha mais onde ir trabalhar. Está numa situação complicada. Não tem como trazer alimento para o seu marido agora. Não tem como trazer um pedaço de pão para o seu marido. Fasubhana rabbi al-ala. Esposa de Ayub alayhi salatu wassalam tinha cabelos longos. Cortou o seu cabelo, vendeu o seu cabelo. Depois de ela vender o seu cabelo, conseguiu algum dinheiro. Comprou pão ou algo para comer. Trouxe para o seu marido Ayub alayhi salatu wassalam. Ayub disse para ela: "Don't vê esta comida, porque ninguém mais quer te dar trabalho. Eu sei disso." Ela: "Não se preocupe, ya Nabi Allah, o mensageiro de Allah. Pode consumir, não há problemas nenhum." Ayub alayhi salatu wassalam volta a insistir com ela. Ela diz: "Pode consumir, ya Nabi Allah." Quando Ayub alayhi salatu wassalam insiste, a mulher pega e tira o seu rimar, tira o seu lenço. Obviamente que não era uma taquia, tira o seu lenço. Quando ela tira o seu lenço, subhanallah, Ayub alayhi salatu wassalam viu a sua esposa careca, e esta mulher cortou o cabelo para vender esse cabelo para poder comprar um pedaço de pão para o seu marido. Wa Ayyuba idh nada rabbah. Allah diz no Corão, quando Ayub chamou pelo seu Senhor, quando Jó chamou pelo seu Senhor. Até este ponto chegaram. Certo dia, Ayub alayhi salatu wassalam saiu com a sua esposa, profeta Jó. Saiu com a sua esposa para poder preencher as suas necessidades. Naquela época não era como hoje, onde os banheiros estão dentro de casa. Tanto que às vezes a gente tem brincado com isso, mas agora não é o momento. Na questão do banheiro, antigamente ficava fora de casa, depois passou para dentro de casa, depois passou para dentro do quarto. Um certo dia a gente falará sobre este assunto. Khair. Ayub alayhi salatu wassalam saiu para ir poder preencher suas necessidades, com sua esposa acompanhando ele. Sua esposa deixou Ayub alayhi salatu wassalam num canto para ele preencher suas necessidades e ela ficou meio distante. Neste momento, Ayub alayhi salatu wassalam, ele estava
já acabado, depois de 18 anos estamos a falar, acabado, definhado, não aguentava mais, quando Ayub alayhi salatu wassalam vem a chamar e proclamar pelo seu Allah, Ya Rabbal Alamin, onde Allah tabarak wa ta'ala diz, Wa Ayyuba idh nada rabbahu, onde Ayub diz, idh nada rabbahu, onde Ayub chama pelo seu Senhor, Inni massani ad-dhurr, oh Allah, eu fui afetado por esta situação. No outro versículo onde ele vem a dizer, Massani ash-shaytan, onde o Satanás me afetou com esta situação. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao profeta Ayub alayhi salatu wassalam para quê? Para ele poder, digamos, mexer com a sua perna no chão. Quando ele mexe com a sua perna no chão, uma fonte de água abre. Allah subhanahu wa ta'ala ordena que ele passe essa água no seu corpo, ele passa água no corpo e que ele bebe esta água. Através disso Allah subhanahu wa ta'ala trouxe sihha, trouxe novamente saúde para Ayub alayhi salatu wassalam. Mas depois de quanto tempo? Depois de 18 anos de paciência. Isto é que chama-se paciência. Não reclamar com Allah, não xingar Allah e ser paciente e aceitar aquilo que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. 18 anos depois, Allah Rabbul Izzat wal Jalal começou a devolver a família de Ayub. Allah, um após outro, Allah foi concedendo filhos para Ayub alayhi salatu wassalam. E Allah subhanahu wa ta'ala foi concedendo as dádivas novamente para Ayub alayhi salatu wassalam. Caros respeitosos irmãos, digníssimos pais, queridas irmãs e amigos, então este foi o profeta Ayub alayhi salatu wassalam. Allah Rabbul Izzat wal Jalal conta-nos esta história no Coran. Allah fala desta passagem no Coran do profeta Ayub alayhi salatu wassalam, obviamente não com todos os detalhes conforme a gente está a ouvir aqui. Os detalhes Nabi alayhi salatu wassalam vem a falar para nós. Então é importante cada um de nós neste momento neste tempo, la tajza', não perca esperanças no seu Allah, wala tay'asu, não perca esperanças no seu Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a viver momentos difíceis, mas duas coisas eu digo que são importantes. Número 1, não abandone seu Allah. Não importa a situação que você está a viver, não abandone o seu Allah. Número 2, não perca a esperança no seu Allah. Não abandone o seu Allah. Resume tudo aquilo que a gente tem ouvido com os nossos outros mashaykh, jazallah khairan jazá, das ações que nós temos que fazer dentro de casa e fora de casa. Resume tudo isso, não abandonar o seu Allah. Segundo é, não perca esperanças no seu Allah, Rabbul Izzat wal Jalal. Então por aqui a gente termina pedindo Allah subhanahu wa ta'ala que venha agraciar a todos nós e Allah subhanahu wa ta'ala venha a derramar sua misericórdia sobre todos nós. Mudando de assunto, indo para um assunto bem rápido, finalizando conforme a gente disse. Antes disso, deixar claro aqui, inshallah, vamos aproveitar esta rede social para fazermos dua. Vamos todo mundo fazer dua juntos aqui, inshallah, daqui a um minuto. Mas antes de a gente fazer dua juntos aqui hoje, eu vi certas pessoas postando o seguinte, que o ser humano, se não estou em erro, o ser humano perguntou para Allah o porquê desta situação e Allah subhanahu wa ta'ala falou, vamos falar como está em português, eu vi, é um fundo azul com escritas pretas, né? Alguns postaram isso nos seus status, tanto do Face como do Instagram e como do WhatsApp, onde alguém viu, sabe me dizer o que é, por favor, as palavras exatamente, se alguém sabe, por favor, faça-me lembrar. E se alguém tem por perto, onde diz assim, onde diz mais ou menos assim que subhanallah, se alguém lembra, por favor, faça-me lembrar, mas diz mais ou menos assim, que o ser humano perguntou para Deus o porquê desta situação toda, e Deus respondeu ao ser humano que isto é para consertar o ser humano. Caros respeitosos irmãos, não há sombra de dúvidas que aquilo que acontece é para o benefício do ser humano e é que é para esse ser humano às vezes acordar. Mas por favor, vamos parar de julgar Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos parar. Eu pergunto, quando é que esse ser humano falou com Allah? Aquilo que está ali escrito é correto, não há sombra de dúvidas. Mas ao mesmo tempo é incorreto, porque nós estamos a dizer, quando é que houve este diálogo entre o ser humano e Allah subhanahu wa ta'ala?
Aquele diálogo principal que houve entre Allah e o ser humano, nós não falamos dele. Onde Allah subhanahu wa ta'ala perguntou no mundo das almas: Alastu bi rabbikum? Sou ou não sou o vosso Senhor? Qalu balá. Nós respondemos que sim, Allah, és o nosso Senhor. Né? És o nosso Senhor. Subhanallah. Este diálogo sim houve. Agora, este diálogo, porque a gente está a passar por essa situação, vamos evitar, porque isto entra naquilo que se diz acusar Allah. Nós estamos a acusar Allah de algo aqui. Por isso, vamos evitar isso. É aqui onde a gente falou no vídeo anterior também, na aula anterior. Consultem os nossos mashaykh. Consultem. Manda para ele. Posso postar? É certo? É correto? Consultem. Wallahi Rabbil Kaaba. Uma palavra leva a pessoa ao paraíso. Uma palavra leva a pessoa ao inferno. Que Allah nos proteja. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Oh Allah, perdoa as nossas falhas pequenas e grandes cometidas a saber ou sem saber. Oh Allah, perdoa as nossas falhas pequenas e grandes cometidas a saber ou sem saber. Oh Allah, aquelas falhas que nós cometemos na escuridão da noite ou na claridade do dia, lá estavas tu para ver as nossas falhas, Ya Rabbal Alamin. Perdoa essas nossas falhas, Ya Allah. Oh Allah, não nos prive Allah, não nos prive do bem que vem da sua parte, devido à maldade e os erros que vêm da nossa parte. Oh Allah, não nos prive do bem que vem da sua parte, devido à maldade que vem da nossa parte, Ya Rabbal Alamin. Oh Allah, não nos prive deste bem, oh Allah. Oh Allah, não nos prive da sua misericórdia, oh Allah. Oh Allah, não nos prive do mês de Ramadã, oh Allah. Oh Allah, não nos faça privados do mês de Ramadã, oh Allah. Oh Allah, não nos faça privado de escutar o Corão no mês de Ramadã, oh Allah. Oh Allah, não nos faça privado de jejuar no mês de Ramadã, oh Allah. Oh Allah, não nos prive de jejuar no mês de Ramadã, Ya Rabbal Alamin. Oh Allah, cá estamos nós afetados, Ya Rabbal Alamin. E cá estamos nós a viver esta situação do coronavírus, Ya Allah. Oh Allah, com a sua infinita misericórdia, oh Allah. Libertai-nos desta doença, Ya Allah. Afastai-nos desta doença, Ya Allah. Afastai todo o umma desta doença, Ya Allah. Derrame sua misericórdia sobre o ummat, Ya Allah. Derrame sua misericórdia sobre o ummat, Ya Allah. Oh Allah, não nos afete com esta doença, Ya Rabbal Alamin. Oh Allah, os nossos pais idosos, Ya Rabbal Alamin, estão doentes, Ya Allah. Têm fraquezas, Ya Allah. Tem vários tipos de doenças, Ya Allah. Não faça com que eles sejam afetados, Ya Rabbal Alamin, com este corona, Ya Allah. Ya Rabbal Alamin, proteja os nossos pais, Ya Allah. Ya Allah, proteja os nossos familiares e tios e amigos, Ya Allah. Ya Allah, proteja todos nós contra o coronavírus, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, não nos faça perder esperança na sua misericórdia, Ya Allah. Ya Allah, não faça com que através dessa situação que nós estamos a viver, nós abandonamos o Senhor, Ya Allah. Mas, Ya Rabbal Alamin, faça com que este seja o motivo de nós nos aproximarmos do Senhor, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, faça com que este seja o motivo de nós aproximar do Senhor, Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalali wal Ikram. Todos os nossos irmãos e amigos e jovens que estão aqui participando, Ya Allah, derrame sua misericórdia sobre os seus lares, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, traga paz e harmonia dentro do nosso lar, Ya Allah. Ya Allah, traga paz e harmonia dentro do nosso lar, Ya Rabbal Alamin. Oh Allah, com a sua infinita misericórdia, por favor, aceitai este nosso dua e aceitai o dua de todos aqueles que falaram Amém para o nosso dua. Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Amém, amém, amém. جزاكم الله خير a todos, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.